pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Diogo, né? Ontem a gente estava com um tema muito bacana sobre a violência doméstica e familiar. Pedi autorização à professora também para a gente começar hoje o dia, só para a gente concluir o raciocínio de ontem, também para quem acompanhou de casa. E no final da aula de ontem, a gente teve um debate, uma polêmica, né, na verdade, da aplicação da Lei Maria da Penha, a aplicação dela dirigida só às mulheres. A gente teve um debate aqui também onde manifestaram alguns alunos sobre a aplicação, que essa lei deveria ser aplicada também no caso dos transgêneros, né, também. E aí eu trouxe também a manifestação que a lei deveria ter essa aplicação também para homens, porque na verdade o abuso não acontece só com as mulheres, isso é uma realidade que não é vista muito na prática. O abuso acontece também com muitos homens, só que homem, por muitas vezes ser muito orgulhoso, pensar que aquilo lá vai atingir o seu ego frágil, às vezes não tem a coragem e a perspicácia, por exemplo, de fazer denúncias. Então é uma situação que acontece também, esse abuso, tanto para homens quanto para mulheres. É claro que eu não vou conseguir pegar o fio da meada de ontem da mesma maneira, mas é uma realidade que acontece na prática. Concluindo o que a gente estava falando ontem também, não sei quem estava aqui, quem veio aqui ontem de noite? Estava aqui ontem? Então, quem não estava aqui, dá para assistir lá no meu Instagram, vocês conseguem ver a parte final aí, para vocês entenderem mais ou menos qual foi o tema de debate da discussão. Outra coisa que a gente vai ver é a importância que a gente teve uma discussão hoje cedo, que às vezes a lei ela não é aplicada da forma correta, porque às vezes a gente sabe que na prática é diferente da teoria. Por isso que todo mundo que vai sair daqui, que vai ser o operador do direito, que vai atuar como juízes, como advogados, essa que é a importância de você saber o que é o justo e o que não é. Porque você às vezes vai ter de aprender a identificar fatos que não existem, situações que não existem, situações que não estão ali na prática. O que é isso aqui do que eu estou falando no caso concreto? Por exemplo, da mesma forma que existe essa outra moeda de ter abusos em relações de mulheres também, que a mulher ela é mais fraca fisicamente, então por isso ela muitas vezes vai sofrer abuso. Por isso que eu falo para todas as mulheres aqui presentes, tenham independência financeira, porque uma das coisas que os homens utilizam, né, professora, para usar do controle é o controle financeiro. Então, se os dois crescerem juntos, isso aí já é um mal a menos, né? Se vocês terem isso em mente, outra questão que é aplicada na prática é os casos quando acontece de um cliente procurar vocês, narrar os fatos e aquela história não ser verdade. Hoje mesmo no Instagram eu pude ver um caso desse, onde um inscrito foi e falou que ele sofreu muitos abusos por parte da esposa dele, no caso da ex-esposa dele, e essa situação foi tão grave que fez a alienação parental da filha dele, colocou ele como um agressor, e hoje ele tem lá, bonitinho lá na parede dele, o quadro dele considerando inocente. Ele teve a sentença, declarando que foi tudo mentira realmente, né? Mas ele então sofreu esse abuso, porque foi construído ali uns fatos, foi construída uma inexistência de coisas que não existem, colocando na prática ele como era um agressor. Então, do mesmo jeito que a lei está ali para servir a todos, muitas vezes essa lei ela não é aplicada ao caso concreto como deveria ser. Essa que é a importância do advogado, quando chega, por exemplo, um advogado de família, quando chega alguém lá para você, por exemplo, seja homem ou mulher, independente. Por isso que eu estou falando lá que a igualdade não seria só isso. A lei ela foi construída com um início, né, visando sempre a proteção da parte mais hipossuficiente, mas conforme a evolução da jurisprudência, vão surgindo outras situações de hipossuficiência também. E eu vou trazer aqui para vocês uma corrente já dos Estados Unidos, que lá já está bem mais avançado nisso. Por exemplo, agora depois de 6, 7 anos, estão vindo à tona julgamentos de vários homens que ficaram 5, 6 anos na cadeia, presos, porque lá a lei às vezes é bem mais rígida nesse aspecto, e agora eles estão sendo declarados inocentes. Estão comprovando aquilo, né? Estão comprovando aquilo que eles alegavam desde o início, que não existia. Então, na verdade, não é nem o machismo, nem o feminismo. Eu acredito que o caminho aí seria o do meio, né? Então, não é nem ir para um extremo, nem ir para o outro extremo. Acho que os dois extremos aí levariam ocasionando esses choques, né? Choques de pensamentos, né? Choques sociais, choques de formas de pensar. Então, isso aí era uma das situações que eu queria elencar para vocês na aula de ontem, né? Essa visão de mundo aí. E tanto Bom dia, professor Diogo. Bom dia, professor. Bom dia, professor. Tudo bem? Muito obrigado. Então, tanto essa noção que eu queria trazer para vocês tanto da prática. Porque às vezes a gente estuda uma coisa aqui na faculdade e a gente vai chegar
e ver que essa situação é diferente. Vocês vão se deparar muitas vezes no futuro com situações terríveis. Por exemplo, situações que vocês vão ver na prática aqui. Existem vendas de sentença, que é uma coisa que não é elencada, que é uma coisa que é jogada para baixo dos panos, que é uma coisa terrível, que tem muito aí. Né? Então vocês vão ver coisas que a gente não vê aqui na faculdade. Isso aí dá um descrédito bastante. A gente meio que fala, nossa, que coisa dessa justiça, sabe? Então essa aqui é a visão que eu queria trazer para vocês pensarem. Nunca julguem. Toda visão sempre tem os dois lados. Tá? Então essa é a semana aí da violência doméstica e familiar, principalmente no que refere-se à violência da mulher, mas sempre que uma história chegar para vocês, tem essa visão do todo. Sabe? Não vai só assim, ó. Se você ficar só assim, você não vai ver o que está do lado. E às vezes a injustiça acontece exatamente quando a gente coloca só isso aqui, ó. Né? Por que o símbolo do direito é uma mulher com venda? Não é? Ó, até arrepiei. Por quê? Porque é fazer o bem sem olhar quem. E a jurisprudência está evoluindo. Hoje a gente já tem uma emenda constitucional, né, uma proposta de emenda constitucional que está para a aplicação da Lei Maria da Penha para casos de transgêneros, que foi a discussão que teve aqui ontem. Tá? Então essa aí foi a reflexão que eu queria fazer para vocês, a reflexão para deixar para vocês. Vocês vão ver muitos temas legais aqui hoje, mas sempre tenham essa visão. Existem inúmeros e muitos mais casos de mulheres que são agredidas, mas também existem poucos casos de homens que são agredidos e muitos homens que são agredidos e não falam, e não vão falar, porque vai lá no ego nosso, entendeu? Vai lá na essência assim nossa.